Gente, então, o branqueamento, ele é também uma técnica pelo uso do calor. Ele é uma técnica que a gente usa temperaturas altas, no entanto, é uma temperatura também, como a pasteurização, abaixo de 100 graus. Ele é uma técnica específica para a inativação de enzima. É o objetivo do branqueamento, tá? Para alimentos congelados, vegetais, né? E desidratados, ele tem essa função. Se faz antes o branqueamento, que pode ser em água quente, vapor, micro-ondas ou superfície quente, para inativar as enzimas, essas enzimas que ocasionam o escurecimento enzimático são as polifenóis oxidases. Elas escurecem o produto, então geralmente se faz antes da desidratação, do congelamento, e aí depois faz a técnica de desidratação e congelamento para conservar o produto, tá? E aí, quando você faz esse branqueamento antes, durante o armazenamento, o produto não vai escurecer. Por isso, quando a gente compra brócolis, ervilha congelada, esses produtos congelados, a gente vê que eles têm uma cor bonita, natural, né? Porque eles, antes de serem congelados, foram submetidos ao branqueamento, que é o que a gente também pode fazer em casa. Às vezes você congela um vegetal e aí depois de um tempo você vê, durante o descongelamento, inclusive, que ele está escuro, né? Mudou a cor. Isso devido à falta do branqueamento. E também ele é feito para alimentos que são enlatados, compotas, né? Ervilha enlatada, palmito, azeitona, esses produtos que vêm enlatados. Só que o objetivo, quando se faz o branqueamento para esses produtos, é fazer com que os gases que estão dentro da embalagem, junto com o alimento, saiam antes de fazer a esterilização, tá? Então, o branqueamento ele tem dois objetivos. Um, que é inativar a enzima para alimentos desidratados e congelados, e o objetivo de retirar gases ocultos dos alimentos enlatados, certo? Esses alimentos enlatados a gente vai falar lá em esterilização, porque esse branqueamento ele é feito antes do processo de esterilização e ele tem o objetivo apenas de fazer com que a esterilização seja mais eficiente. A melhor forma a nível nutricional e funcional para você fazer o branqueamento é no vapor ou em superfície quente. Agora, esse produto tem que estar fechado para evitar o processo de vaporização. Tá? Então, aí quando você faz, principalmente no vapor, com a tampa fechada, você consegue preservar mais esses nutrientes, porque você evita a perda por lixiviação. Tem algumas pessoas que fazem diretamente na água e reutilizam essa água para fazer cozimento. É interessante também. É interessante também para você preservar esses nutrientes. Uma, um, uma etapa importante do branqueamento é que depois que esse produto é submetido a uma determinada temperatura, ele tem que ser rapidamente resfriado. Então, tem que se fazer um choque térmico. Para quê? Para evitar que o alimento fique superaquecido, porque quando esse alimento fica superaquecido, o tecido tende a amolecer, né? Então, você tende a deixar ele mais alterado. E um outro objetivo é intensificar a cor do vegetal. Por isso que quando você faz o branqueamento, os vegetais tendem a ficar com a cor muito mais viva, tá? Isso porque você dá um choque térmico imediatamente. Então, temperatura alta e temperatura baixa após o tempo de branqueamento. Qual é a temperatura e o tempo de branqueamento? Isso depende muito do vegetal. Tem vegetal que você vai estar com a idade de maturação muito avançada, ou seja, muito madura, então você não pode aquecer por muito tempo. Então você tem que ter esse cuidado, né, de escolher um tempo e a temperatura de acordo com o produto em questão e também de acordo com o que você queira produzir. Então, por exemplo, se você vai produzir uma polpa, não tem problema você escolher uma temperatura de 80 graus por 10 minutos. Agora, se você for querer congelar o tomate inteiro, tá? Você não vai, e ele está bem maduro, você não, se você fizer nessa mesma temperatura e nesse mesmo tempo, você vai ter uma alteração na textura. Então, é um exemplo só para você ver que cada produto vai exigir um tempo e uma temperatura específica. Amém?
Pode continuar? Sim, Fran. Ok. Bom, o outro método que a gente vai falar é da esterilização, que aí, no caso, também é um método pelo uso do calor. Já é um tratamento que é bem mais agressivo que a pasteurização, tá? Gente, uma coisa que é importante, o branqueamento, ele não é um método para inibir micro-organismos. O objetivo dele não é isso. O objetivo é tirar gases oclusos da embalagem e inativar a enzima. Pode acontecer a morte de um micro-organismo ou outro, certo? Mas isso é uma consequência, isso aí é uma fatalidade, tá? Por isso que não é o objetivo. Não branqueie um alimento achando que você está conservando a nível microbiológico, você está apenas conservando a nível enzimático, certo? Já a esterilização, como a pasteurização, são os métodos, vamos dizer assim, propriamente ditos, que fazem com que o alimento ele tenha um tempo de vida útil maior a nível microbiológico. É realmente um método que ataca os micro-organismos. Então, o objetivo de você esterilizar um alimento é matar micro-organismos. E ele é considerado um tratamento agressivo e permanente. Agressivo porque ele mata praticamente todos os micro-organismos e permanente porque ele tende a ter uma vida útil maior do que 3 meses. Né? Então, tem alimento que você usa a esterilização sem o uso de aditivos que ele dura, em média, 6 a 1 ano. Isso depende muito do alimento. Tá? Alimentos, por exemplo, de origem vegetal, você vai ter um tempo de vida de até 1 ano, porque a composição do vegetal é uma composição que não favorece o crescimento de bactérias patógenas. Então, quando você esteriliza um alimento de origem vegetal, você praticamente mata todos os micro-organismos, né? Ou seja, esses micro-organismos daquela matéria, eles são muito sensíveis. Então, praticamente todos são destruídos, tanto no seu estágio vegetativo como no estágio de esporulado. Então, aí você consegue manter no mercado por até 1 ano. Por isso que você pode comprar um alimento, às vezes, processado, que passou pela esterilização e que tem uma data de validade longa e que não tem aditivos, porque o método te garante isso, certo? Agora, leite, por exemplo, alimentos de origem animal, que é uma matéria-prima mais susceptível a bactérias patógenas, e estas, se são bactérias altamente resistentes ao calor, no máximo que você consegue, que a indústria consegue usar esse produto, esse método para conservar é até 6 meses. Tá? Então, se a gente pegar lá o leite de caixinha, a gente vê que ele só tem 6 meses de vida útil. Ele não consegue se aumentar muito, só se colocar um aditivo alimentar. Mas só com a esterilização ele só vai até 6 meses, certo? Então, é um tratamento que você usa uma temperatura relativamente acima de 100 graus. Dependendo do alimento, você vai usar 100, 120, 150, que é o caso do leite UHT. E o tempo vai durar de minutos, no caso de segundos, a minutos. Também vai depender do alimento. Então, lembra sempre que todo método de uso pelo calor vai depender da microbiota, que vai depender da composição química do produto, tá? No caso, a escolha do tempo e da temperatura vai depender desses fatores. Então, o objetivo dele é a destruição das células vegetativas e esporos. Então, percebam que na pasteurização, a pasteurização só destrói a célula vegetativa, aqui você já destrói os esporos, tá? E inativa a enzima como consequência, tá? Então, a esterilização é um tipo de método que, por ter uma temperatura acima de 100 graus, ocasiona uma série de alterações sensoriais, nutricionais, funcionais no alimento. Tá? Então, alimento que passa pela esterilização sempre vai ter perdas a nível nutricional. Tá? E aí, essa esterilização é dividida em 2 tipos. Essa esterilização é dividida em 2 tipos porque elas são feitas de acordo com o produto de formas diferentes. Então, nós temos a esterilização comercial, que é uma esterilização onde visa a destruição de 99,9% de micro-organismos, ou seja, praticamente todos morrem, e
Isso acontece, ou seja, a morte de 99% de micro-organismos, porque é um método que é feito em grande quantidade. Como assim? Vamos imaginar um barril não, uma tina de 10 mil litros de capacidade de 10 mil litros. E aí, no caso, a gente agora vai produzir leite UHT. A gente enche essa tina com 10 mil litros de leite. Dentro dessa tina, você tem o que a gente chama de misturador central, que ele fica misturando esse produto. Você tem um termostato para medir a temperatura. E aí, no caso, quando você faz o processo de esterilização, o que é que você primeiro tem que fazer? Você tem que definir a temperatura. Para leite, o que a indústria utiliza é de 150 graus. Então, a gente aumenta a temperatura e espera que todo o leite chegue a 150 graus. Tá? Isso, como é que a gente verifica isso? Pelo termômetro. Tá? E aí, esse misturador fica misturando para o calor se dissipar, né? E deixar todo aquele produto com a mesma temperatura, né? Mantendo ali tudo bem uniforme. E aí, chegando nessa temperatura, se conta um período. É a partir desse momento que se conta o tempo, quando todo o produto está com 150 graus. Aí, geralmente, a indústria escolhe um tempo que varia muito de indústria para indústria. 15 segundos, 1 minuto. É um tempo pequeno, mas a gente tem que lembrar que a temperatura é alta. É o suficiente já para matar micro-organismos. Então, chegou a 150 graus, conta 1 minuto, por exemplo, e aí depois que acontece isso, vai para o processo de invase. O leite sai por uma torneira e aí já vai as embalagens já vão recebendo esse leite, esse processo já vai sendo embalado, né, recravado a embalagem e colocado já no mercado. Pronto. Quando você faz o tratamento em grandes quantidades de matéria-prima, tá? Que é o que a gente chama de tratamento a granel. Você trata para depois embalar, ok? Isso tem uma resposta em termos de crescimento microbiano, tá? Isso tem uma resposta. Então, por essa forma, é visto que praticamente o alimento fica estéril. A outra forma de esterilização é a apertização, que é o contrário dessa comercial. Como assim? Você primeiro embala, bota na embalagem, depois você submete o produto dentro da embalagem a um aquecimento. Por isso que é chamado de apertização, né? Aperta o alimento e depois esteriliza. Então vamos pensar, por exemplo, na produção da azeitona. Pega aqueles potinhos lavados, bota a azeitona ali dentro, bota a salmoura, fecha. Aí antes de fechar, de recravar a embalagem, o que, é que eles fazem? O branqueamento. Para que o branqueamento? Quando você estava enchendo com a azeitona e a salmoura, estava entrando gases, né, do ambiente, né, esse monte de gás que a gente tem aqui no ar, né, oxigênio, CO2, hidrogênio, tudo que está aqui no ar vai entrando. Aí o que é que tem que fazer? Faz o branqueamento, que é quando você utiliza uma temperatura abaixo de 100 graus, por mais ou menos uns 10 minutos. Para quê? Para todo. Aí você vê até as bolinhas saindo de dentro da embalagem. Depois que passou esse processo de branqueamento, que é para tirar esses gases, recrava a embalagem, ou seja, veda, e aí submete ao processo de esterilização, né? Tipo um autoclave. Não sei se vocês lembram lá do autoclave da microbiologia, que a gente bota tudo dentro daquele cesto e bota dentro daquela panela lá e conta um tempo. É a mesma coisa que acontece. Pega essas embalagens recravadas, bota dentro de uma panela de pressão, aciona o tempo e a temperatura. E aí o que, que acontece? Este equipamento que eu estou colocando, estas embalagens, ele tem que garantir que a temperatura de 120 graus que eu escolhi para aquele alimento chegue no centro de cada uma das embalagens. Então percebam que é um método mais minucioso, mais dificultoso de realizar, diferente do a granel, né? Que é um equipamento só, é um termômetro, então é um processo mais simples. No apertizado, não. O equipamento, a pessoa que está monitorando tem que ter muito cuidado, porque ela tem que ter certeza de que a temperatura de 120 graus chegou em cada uma daquelas embalagens. Então, se eu coloco 10 embalagens dentro de um autoclave daquele, eu tenho que garantir que cada uma daquelas embalagens tem a temperatura
para eu começar a contar o tempo. Então, é toda uma engenharia para definir, a partir de vários cálculos matemáticos, se realmente aquelas embalagens estão com aquela temperatura específica. Tá? E é por isso que a apertização acaba sendo um método de esterilização que traz uma série que pode trazer uma série de complicações, principalmente durante o armazenamento. Por quê? Porque como é difícil de controlar o processo, pode acontecer que a temperatura não chegue no interior de uma determinada embalagem. Aí, durante o armazenamento, vai acontecer o processo de estufamento da lata. Alguém já ouviu falar no estufamento da lata? Já ouviu falar? Pronto, o que seria esse estufamento da lata, o que a gente chama também de estufamento tardio? É quando isso acontece durante o armazenamento. E isso é uma indicação de que o processo não foi feito corretamente. Né? Por isso que é importante, quando a gente for comprar qualquer produto, a gente vê que às vezes tem embalagem que está meio estufadinha. Acontece isso com queijo, acontece isso com enlatados de um modo geral. Você vê que tem ar ali, né? Tá levantada a embalagem, né? Ela está suspensa, é meia durinha, presença de gases. E geralmente isso acontece devido à etapa no processo dentro da indústria, certo? E é por isso que para você ter um êxito na apertização, já que é um método mais complicado de você controlar comparado com a comercial, você tem que ter alguns critérios importantes, né? Avaliar quais são as espécies, formas e número de micro-organismos. Então, pela matéria-prima, você tem como saber mais ou menos quais são os micro-organismos que vão crescer e, consequentemente, a exigência deles em termos de temperatura. Então, como a gente viu, existem aqueles micro-organismos que são mais sensíveis ao calor, dentre eles fungos, leveduras e bactérias no seu estágio vegetativo. Então, se for um alimento de origem animal, você já sabe que já é um alimento mais complicado, porque é mais suscetível à presença de micro-organismos resistentes ao calor, então a temperatura tem que ser um pouco maior. Outra forma é o pH, que já vai ajudar a identificar quais são esses micro-organismos. A penetração e distribuição do calor no interior do recipiente. Então, isso aqui, gente, está muito ligado com a tecnologia do equipamento. Né? Então, com o monitoramento da indústria, né? Dos operadores, dos engenheiros que estão ali envolvidos. Então, eles têm que realmente garantir que o ar quente chegou dentro de cada embalagem, para iniciar a temperatura e o tempo. Então, a temperatura inicial tem que estar no centro de cada produto, no centro de cada embalagem, tá? Para eu começar a contar o tempo. E é um tipo de processo que especificamente precisa-se da movimentação, ou seja, o equipamento ele tem que ter um sistema que movimente essas embalagens, né? E essas embalagens não podem quebrar, não podem amassar durante esse movimento. E para que esse movimento? Para certificar que o ar está sendo, está penetrando em cada uma das embalagens de forma uniforme. Então, por exemplo, ó, nessa figura aqui, vocês estão vendo esse slide 47? Vocês conseguem ver? Onde tem esses autoclaves deitados na vertical, na Sim, horizontal. pronto. Pronto, isso aí é um apertizador, que a gente chama, né? É um autoclave usado para apertização, para a produção de alimentos enlatados. Então, percebam que eles têm, aqui tem um aberto, e aí tem um carrinho que tem essas gradezinhas. Cada grade dessas é uma latinha, é uma embalagem, que já tem o produto aí dentro. Então, eles colocam essas gradezinhas aí dentro e esse equipamento ele fica girando, né? Você aciona a temperatura que você quer, 120 graus, por exemplo, e aí depois que chegou a essas 120 graus, o próprio equipamento já sinaliza que chegou a 120 graus e aí você começa a contar o tempo. Então é um equipamento que tem que estar muito bem monitorado para que realmente você tenha certeza que a temperatura de 150 graus chegou, que a temperatura que você definiu chegou lá dentro, tá? Aqui é um outro, ó, tipo, é o autoclave mesmo, vertical, é o mesmo princípio, tá? Então, alguns em escala menor se coloca
as embalagens aqui, aí ele fica girando dentro desse balde maior para ajudar no processo de uniformização do calor. Deu para entender a diferença de comercialização, de esterilização comercial e apertização? Sim? Então vamos lá. Gente, o outro método é o método de conservação pelo frio, tá? Então vai ser tudo diferente do calor. E aí esse método, ele é um método, na verdade, que não tem objetivos de destruir micro-organismos. Ele é um método apenas para inibir processos metabólicos, tá? São métodos que você usa temperaturas abaixo das registradas no ambiente, ou seja, temperatura abaixo da temperatura ambiente. Então, nós temos temperatura ambiente que vai de 15 a 45 graus, ou seja, está abaixo de 15 graus já é considerado conservação pelo frio. Ele tem como objetivo retardar as reações químicas e atividades enzimáticas, né? Então, tanto reações químicas naturais, como reações enzimáticas naturais, como reações microbiológicas. Inibe e retarda o crescimento da atividade dos micro-organismos, e quanto menor for a temperatura, menor vai ser essa reação química, enzimática e microbiológica, tá? Então, é muito fácil a gente lembrar aí de casa que, às vezes, quando a gente quer estender um pouco a vida útil da banana, a gente bota na geladeira, né? Então, ela demora um pouco de amadurecer. Ali você está retardando os processos bioquímicos, como você também está retardando o desenvolvimento de algum micro-organismo, certo? Os métodos que a gente tem a nível de produção de alimentos é a refrigeração e o congelamento. Essa refrigeração é um método que a gente considera ela como um método de conservação básico, temporário. Por que temporário? Porque geralmente é um método que você usa apenas para guardar o alimento por alguns dias até você consumir, ou guardar o alimento por alguns dias até você processar, né? Então não é um método que a gente guarde lá por 2 meses, 3 meses, 1 mês, né? Nenhum alimento a gente faz isso, né? Usando a geladeira, tá? Então, o abaixamento da temperatura da matéria-prima, ele deve ser feito imediatamente após a colheita. Isso, por exemplo, quando você tem uma empresa que trabalha com alimentos de origem animal e vegetal e está trabalhando com a matéria-prima mesmo, é necessário usar a refrigeração até que você processe ou que você consuma. Então, quando você faz isso para os vegetais, você está inibindo as reações enzimáticas naturais e evitando que ele amadureça, ou seja, está inibindo as reações metabólicas. Já no processo de alimentos de origem animal, o principal objetivo é inibir o crescimento de micro-organismos. A temperatura que a gente usa aí para refrigeração, ela vai variar, né? Sempre de 5 graus até 15 graus, né? Que é o que a gente considera, vamos dizer assim, perdão. O que é considerado temperatura de refrigeração é de 0 até 15 graus. Tá? É sempre o ponto acima do ponto de congelamento. Tá? E a temperatura acima do ponto de congelamento é acima de 0 graus. Então, dependendo do alimento, da composição química do alimento, que vai influenciar na microbiota deste alimento, tem alimentos que você vai resfriar eles a uma temperatura de 5 graus, que geralmente é a temperatura da nossa geladeira de casa, tá? E aí você vai conseguir garantir que ele fique perfeito por 5 dias. No entanto, se você aumentar essa temperatura para 15 graus, esse mesmo alimento ele pode se deteriorar em 24 horas. O que é importante nisso aqui, para vocês entenderem? É que à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o alimento ele vai respondendo de uma forma diferente, certo? Então, essas oscilações de temperatura, elas são muito prejudiciais. Então, geralmente essas geladeiras de casa, a gente não tem a temperatura exata, a gente só tem uma noção de como é que está ali, né? Que ela te dá uma escala de baixo, médio e alto resfriamento. Né? Mas você não sabe qual é a temperatura no médio, no baixo, no alto.
né? Mas são equipamentos que são projetados para ter uma temperatura ali de 0 graus a mais ou menos 7 graus. E é por isso que em casa, na geladeira de casa, a gente não consegue conservar os alimentos da forma que a indústria conserva. Por quê? Porque a gente coloca todo tipo de alimento. Alimento fresco, alimento processado, desidratado, em calda, a gente bota vários tipos, né? E aí e você só tem uma temperatura, você só pode definir uma temperatura, que é 5 graus, que é 6 graus. Então, 6 graus para um alimento vai conservar por 2 dias. 6 graus para outro alimento só vai conservar por 24 horas, certo? Então, isso é o que acontece. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado em casa de ficar abrindo e fechando a geladeira. Por quê? Porque se já existe esse entrave de que a gente não tem a temperatura certa para cada alimento, a gente ainda contribui com a questão de ficar abrindo e fechando porque fica entrando calor. Então, toda vez que a gente abre a geladeira, a gente está botando ar quente para dentro. E aí, esse ar quente vai oscilar a temperatura. Então, se estava 5 graus, agora já está 6 graus. Aí a geladeira vai começar agora a trabalhar um pouco mais para tirar aquele ar quente. E aí ela demora, né? E aí esse período, até baixar essa temperatura, já favoreceu o crescimento de alguns micro-organismos, já ativou algumas enzimas. Aí se fica nesse vai e vem, você praticamente favorece aí uma série de alterações tanto microbianas como enzimáticas e como química de um modo geral no alimento. Então, olha só, aqui nessa tabela a gente tem o alimento e aqui eu coloquei a temperatura que a gente pode armazenar e uma expectativa de dias, o que a gente vê na literatura. Então, a literatura fala aqui o seguinte, frutas frescas. Se a gente colocar na temperatura de 0 graus, a gente vai ter de 2 a 180 dias. É bastante tempo, né? Mais ou menos aí uns 4 meses, né? Ave Maria, que 4 meses. Metade aí, uns 6 meses, né? De 2 a 180 dias. Se você aumentar para 22 graus, você já vê que já diminui para 20 dias. Se você colocar em 38 graus, de 1 a 7. Né? Se você pegar aqui, carnes, peixes, carne bovinas e peixes, né? A 0 graus vai durar em média aí de 6 a 10 dias, peixe de 2 a 7, porque peixe é um alimento mais mas é um alimento singular, é uma carne singular porque o próprio peixe ele já tem processos de autodestruição quando ele sai do habitat natural. É o processo que a gente chama de autólise. Então, quando você tira do habitat natural, ele já começa o processo de autodegradação. E aí isso intensifica o processo de degradação dele, é diferente da carne. Por isso que peixe sempre estraga muito mais rápido do que as outras carnes. Né? Então, aí, se você aumenta para 22 graus, um dia, 38 menos de um dia, certo? Então, essas oscilações, elas são muito importantes para a gente tentar buscar a melhor conservação. Então, fatores que são importantes na refrigeração, temperatura de armazenamento, né? Por isso que eu falei para vocês essa questão que nas geladeiras de casa a gente não tem a nível de indústria, eles têm esse termostato, eles têm essa temperatura, eles medem, né? Então, geralmente eles usam câmara fria para guardar alimento, refrigerado e câmara fria de congelamento, então eles separam. E aí, geralmente, também na indústria você tem um perfil só, então, indústria de produção de vegetais, indústria de produção de laticínios. Então, todos os derivados que tem ali é de uma única matéria-prima. Então, você vai ter apenas uma temperatura que vai conseguir realmente preservar o produto, né? Não são várias matérias-primas ali. Então, essa temperatura de armazenamento ela é muito importante para realmente garantir a eficiência do método. Circulação de ar em casa. Não sei se vocês já viram mais atrás da parte do extra frio, tem sempre uma corrente de ar mais forte, como se tivesse um ventilador, né? Aquilo ali é um sistema de circulação de ar para que todo o ar ele fique circulando de forma uniforme. Uma coisa que é importante, que ele tem que estar funcionando. Se ele parar, você vai ter vários problemas, principalmente de financeiro, né? Porque o ar frio, o ar quente vai demorar de sair e a geladeira vai ficar trabalhando mais. E fora que vai prejudicar seus alimentos, tá? Então, essa circulação de ar é importante para fazer com que todo o ar saia de cima, vá para o meio e do meio vá para baixo, tá?
O ar frio, ele é mais pesado que o ar quente, então ele geralmente tem que ficar na parte de baixo da geladeira, tá? Uma coisa que é importante é que, se vocês forem ver, a geladeira ela é dividida por departamentos, né? Embaixo é sempre para você botar os vegetais, por quê? Porque o ar frio está lá, vai para lá para baixo. As prateleiras do meio, geralmente, é para você colocar alimentos que já passaram por processo de cozimento. Então, são alimentos que não precisam de uma temperatura muito baixa comparada com os que estão lá embaixo. E o extra frio é aquele ambiente que tem uma temperatura muito baixa, né? Por isso que ele é fechadinho, é onde você deve guardar alimentos mais perecíveis, que têm alta atividade de água, como os de origem animal, dentre eles leite e derivados, carnes e derivados. A umidade relativa do ar, a gente não tem como saber qual é a umidade relativa do ar da nossa geladeira doméstica, mas qual é a importância dessa umidade relativa do ar? É importante, gente, como vocês estão vendo lá na microbiologia, que eu posso aumentar a atividade de água de um alimento. E quando eu aumento a atividade de água de um alimento, eu deixo ele mais suscetível ao crescimento microbiano. Então, se eu tenho um refrigerador onde a umidade relativa do ar é alta, tem muito vapor de água ali dentro, lembra da umidade que é vapor de água. É muito alta e meu alimento tem baixa atividade de água, por exemplo, um bolo, né? Eu pego um bolo e boto na geladeira sem proteção nenhuma. Mas a umidade está muito grande lá dentro. O que é que vai acontecer com esse bolo? Quem pode me dizer? Amém, meu povo? Vocês estão aí? Rosa, Camila, eu estou dizendo, se vocês têm um bolo e vocês colocam ele na geladeira e a geladeira está com a umidade relativa do ar muito alta, 80% de vapor de água, o que vocês acham que vai acontecer com esse bolo? Entendeu? Mas por que ele pode estragar? Por que Camila ele vai ficar? Ah, beleza, a gente sabe que ele vai ter alguma alteração. Geralmente, quando se coloca bolo na geladeira, ele fica ressecado, perde água. Beleza, isso acontece. Isso é o oposto do que eu vou falar. Mas eu quero saber, se eu boto ele em um ambiente onde tem muita umidade relativa, lembre que umidade relativa do ar é vapor de água. Vocês viram isso lá na microbiologia, lembra aí? Se eu boto esse bolo em um ambiente que tem muito vapor de água, o que acontece? Quando a gente vai para um ambiente de muita altitude, Eu falei aí da parte dele ficar muito úmido e estragar. Não é isso, não? Camila, você botou aqui e deixa eu ver o que eu fiz. Esse bolo vai ficar mais úmido. Ah, entendi. Vai ficar mais úmido. Por que ele vai ficar mais úmido? Porque ele puxa a umidade. Não é É isso? isso, porque ele vem puxando a umidade da geladeira, no caso. Isso, muito bem. Ele vai puxar essa umidade do ar. Aí o que vai acontecer? Ele vai aumentar a atividade de água. Se aumenta a atividade de água, ele fica mais susceptível ao crescimento microbiano, né? A mesma coisa que acontece o contrário.
como Rosa falou aqui, se eu pego este bolo e boto na geladeira, e essa geladeira tem uma baixa umidade, ele tende a ficar ressecado. Por que ele fica ressecado? Porque ele vai perder a umidade. Ele vai começar a perder a umidade para o ambiente. Aí ele tende a ficar ressecado por cima. Acontece com queijo, com bolo, com pão. Se a gente for para um ambiente onde a umidade está muito baixa, a gente fica com a pele toda ressecada. Não é isso? Porque a gente está perdendo umidade para o meio. Então, na geladeira de casa, a gente não tem como fazer esse equilíbrio de umidade e a atividade de água do alimento, né? A gente não tem como fazer. Na indústria tem. Lá eles medem qual é a atividade de água do alimento e eles medem a umidade relativa do ar. Esses dois valores têm que estar equilibrados. Então, se o meu produto que eu vou armazenar lá na empresa é de 60% de atividade de água, vamos supor, um bolo recheado tem 60% de atividade de água, como é que eu sei disso? Eu fiz uma análise e vi que tem. Pronto, então eu tenho que armazenar ele numa umidade relativa de 60%. Está igual. Se eu aumentar essa atividade, se eu aumentar a umidade relativa, o bolo vai começar a puxar, porque ele tende a se igualar à do ambiente, entendeu? Então, essa umidade é muito interessante aqui, e isso aqui não existe na nossa geladeira de casa, ok? Por isso que a gente tem esse monte de alteração física, né, de estragar mais rápido, por conta disso. E a composição atmosférica do ambiente, né? Se você tem muito oxigênio, se você tem muito gás carbônico, nitrogênio, então são gases que, querendo ou não, vão favorecer o crescimento de determinadas espécies. Então, micro-organismos aeróbios vão crescer na superfície dos alimentos. Então, na própria geladeira, às vezes estraga, né? Molho de tomate. Quem nunca pegou um molho de tomate que está lá com aquele fungo bonito, né? Por que cresce na superfície? Porque às vezes ali está entrando muitos gases. Isso geralmente acontece quando você abre e fecha a geladeira, abre e fecha. Aí nesse negócio você tanto altera a composição da atmosfera, como você aumenta a temperatura, né? Então a gente tem que lembrar disso. E aí tem que ter esse cuidado em relação ao crescimento microbiano. Tá? O alimento tem que estar bem fechado para evitar essa questão aí dos gases, é uma forma, né? Então, aqui, ó, umidade relativa, ela pode ocasionar muito baixa com a perda da umidade do alimento, né? Que vai ter uma alteração mais sensorial. E quando ela é muito alta, vai facilitar o crescimento microbiano. Então, uma ou outra você vai ter perdas, né? Agora, a nível microbiológico é quando ela está alta, porque geralmente o alimento tende a absorver. Amém? Aqui, gente, ó, quem nunca viu uma câmera fria, aqui é uma câmera fria de uma indústria, tem esse ventilador aqui, é para fazer a circulação do ar, para que ele fique movimentando e consiga chegar, porque eu percebo que as pessoas, elas guardam tudo, caixa, né? Então, tudo isso aqui esse ar frio tem que chegar dentro da caixa, dentro de cada embalagem. Então, tem que ficar o tempo todo ó, em funcionamento, tá? Aqui é o sistema de trava, né? As travas são importantes, a porta pesada, na hora que você abre, ela já tem um sistema que é vou esquecer agora o termo, né? Mas ela tem um sistema de que você abre imediatamente, ela já fecha, ela não fica aberta, a trava é bem segura. Hoje a gente já tem esse sistema mais ou menos aqui na nossa geladeira, né? Que você abre, e aí, quando você fecha, você vê que você tem dificuldade. Aquilo ali é um sistema de segurança para você deixar o ar quente ser reduzido lá dentro. Porque quando você abrir, você jogou ar quente. Aí a geladeira vai agora, já oscilou a temperatura. Aí o que o refrigerador vai fazer? Vai começar a trabalhar para tirar esse ar quente, né? E aí você abre de novo. Então, perceba que você só fica forçando o refrigerador, gastando mais energia, óbvio, e oscilando a temperatura. Então, esse sistema de segurança é para evitar, para você deixar ali um tempinho esse ar quente sair para você jogar outro, né? Então, elas têm um sistema muito interessante, porque é bem um sistema de segurança muito bom, porque elas realmente evitam que
a pessoa fica entrando e saindo. Então, quando você vai trabalhar, você já diz, ó, eu tenho que usar isso, 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 isso. Então, eu vou lá, pego tudo, porque senão você não vai conseguir fazer, até porque o sistema de segurança é muito rígido aí, no caso. Amém? Amém, Camila? Então, olha só, o outro método que a gente vai falar é do congelamento. O que é esse método do congelamento? É um método pelo frio, onde a gente utiliza temperaturas mais baixas que a refrigeração. Geralmente é uma temperatura abaixo do ponto de congelamento. Abaixo do ponto de congelamento, ou seja, temperaturas abaixo de 0 graus. Menos 1, menos 2, menos 3. Geralmente essas temperaturas de congelamento, elas vão de 0 graus até menos 45. Tá? No congelador de casa é menos 20, menos 18 graus no congelador de casa. Na indústria é até menos 45 para congelar e para armazenar, que vai de menos 18 até menos 25. Tá? Então, o congelamento ele é um método que inibe crescimento microbiano, retarda processos metabólicos, só que, diferente da refrigeração, perceba que é o mesmo objetivo. Mas é um método diferente da refrigeração porque é um método mais permanente. Tá? Ele permite que o estoque dos alimentos perecíveis sejam por mais tempo. Então, você permite aí que o alimento fique 3 meses, 4 meses, 1 ano, dependendo do alimento. Em termos de segurança dos alimentos, é visto que até 3 meses é o ideal para você congelar um produto. Tá? Depois de 3 meses, não é tão garantido as características microbiológicas. Tá? É muito usado na produção de carnes e pescados, praticamente todos que a gente compra no mercado são congelados. Hoje em dia já se tem bastante vegetal, né, que facilita bastante a vida das pessoas. É considerado um método caro porque exige a cadeia do frio. O que é isso? Eu tenho uma empresa de congelamento, eu congelei a menos 45, depois que eu congelei, eu vou armazenar a menos 18. E no prazo de validade de 1 ano. Isso significa que eu tenho que manter esse alimento a menos 18 graus por 1 ano. Então, isso me requer muito dinheiro, porque eu preciso ter energia o suficiente para manter. Não posso ficar tirando e diminuindo a temperatura ou desligando, né? Ele tem que se manter na cadeia do frio para que realmente ele tenha uma vida útil como o próprio método define, permanente. Na prática, a indústria utiliza ainda temperaturas que vão variar de menos 10 a menos 40 e a temperatura de armazenamento é de menos 18, certo? Existem 2 tipos de congelamento, né? Nós temos aí o congelamento lento. Esse aqui, gente, é o que acontece na geladeira de casa. Tá? A indústria também tem esse sistema. O que é esse congelamento? É um congelamento que vai demorar entre 3 a 12 horas. E a temperatura que se usa é de menos 25, sem circulação de ar. Então, como não tem o ar fica demorando de chegar em cada produto, né? Nesse congelamento lento, como ele demora muito, vai ocorrer a formação de cristais de gelo. Onde tem água, vai formar esses cristais de gelo. A água do alimento, ele está em praticamente todo o tecido. Ele está entre uma célula e outra. Então, esses cristais de gelo vão estar sendo formados também nesses locais. Vão estar sendo formados nesses espaços intercelulares. Esses cristais de gelo. Esses cristais de gelo que são formados durante esse congelamento, eles acabam trazendo alguns problemas em questões sensoriais, né? Porque quando você descongela, esses cristais de gelo eles são quebrados. E aí, quando eles são quebrados, ele perfura o tecido. E aí, por isso que no congelador de casa, a gente vê que depois que a gente congela, ele fica murcho, exudando, fica feio, sem estrutura, né? Porque formou esses cristais de gelos muito grandes. E aí, durante o descongelamento, vai acontecer esse problema de perfuração do tecido. Tá? Um outro método é o método rápido, que aí é quando você já consegue fazer todo o congelamento do produto em menos de 3 horas. Isso geralmente é feito em temperaturas de menos 25
a menos ou menos 40 com circulação de ar, por isso que é mais rápido. É o método que a indústria mais usa, esse aqui. Primeiro, por quê? Porque é rápido, ou seja, reduz custo para ela, e segundo, que é menos prejudicial às características sensoriais. Em que sentido? Não forma aqueles cristais grandes de gelo entre uma célula e outra, forma um gelo amorfo. O que é esse gelo amorfo? É um gelo, vamos dizer assim, um gelo completo. Ele congela o alimento de forma completa, sem formar cristais entre uma célula e outra, certo? Então, ele não congela a água, vamos dizer assim, entre uma molécula, entre uma célulazinha e outra do tecido. Ele faz um congelamento geral, ok? Por isso que isso não cria a estrutura de cristais. E aí, quando você vai descongelar, como não tem cristal de gelo entre uma célula e outra, não vai acontecer a ruptura do tecido, logo não vai acontecer o processo de alteração das características sensoriais, tá? Nesse processo aqui, ó, rápido, o que que faz? A água que está ali dentro do alimento não consegue migrar. Por que não consegue migrar? Porque a água no estado líquido, ela tem movimento, né? Ela tá se movimentando. Só que quando você baixa rapidamente a temperatura, que é o que acontece no rápido, ela para. Ela forma ligações, pontes de hidrogênio estáveis. Então ela para. Ela rapidamente foi congelada. Isso faz com que não se crie cristais de gelo, tá? Se forma um cristal de gelo único. Então ela para rapidamente, né? Então é como se todas as moléculas de água estivessem juntas e parassem no tempo, todas com a mesma, todas ligadas uma entre si, tá? É diferente do lento, que vai reduzindo a temperatura aos poucos, e aí essas moléculas de água elas vão se movimentando, elas vão formando esses cristais de gelo entre uma célula e outra. Aqui não, aqui é instantâneo, então não dá tempo dessas moléculas de água fazer esse movimento e criar esses cristais de gelo. Então, nesse processo, a água não migra, ela congela onde ela está, e com isso tem esse maior número de cristais de gelo distribuídos com menor dano à célula. E aí evita, durante o descongelamento, o rompimento das membranas, tá? Aqui é para vocês verem mais ou menos como é que acontece. Aqui de fora, que é esse equipamento vermelho, é um gerador, né, de energia, que é para manter sempre a mesma temperatura, não pode oscilar. Então, aqui é para vocês verem como é por fora a parte do congelamento. Então, aqui, nessa parte externa é a parte de fora e essa outra foto é a parte de dentro de um congelador a nível de indústria, ou seja, uma câmera de congelamento. No congelamento, a nível microbiológico, o que é visto? É visto que não é um método para destruir micro-organismos, tá? Pode acontecer a morte de uma célula ou outra, mas é por uma questão de fatalidade, não é o objetivo, tá? Agora, existem alguns micro-organismos que são menos resistentes ao congelamento, né? Ou seja, são micro-organismos que, caso ocorra o processo de congelamento da célula, durante o descongelamento, essas células podem morrer. Porque quando vai descongelar, esses cristais de gelo, eles vão perfurar a célula, né? E aí pode favorecer a morte celular. E aí, quais são esses micro-organismos? Todos os micro-organismos na sua fase vegetativa, bactérias gram-negativas, grupos dos coliformes, bolores e levedouras. Tá? Agora, se tiver um esporo ali dentro, ou um micro-organismo que produza esporo, isso não acontece, tá? Porque mesmo que seja uma bactéria esporulada, por mais que ocorra o congelamento dessa célula, se ela for produtora de esporo, o esporo, durante o descongelamento, esse esporo ele não vai ser quebrado, não vai perfurar o esporo, porque o esporo é formado a partir de uma estrutura altamente resistente. Deu para entender, meu povo? Amém? Amém?
Ok, Camila, Rosa, tô esperando. Aí. Então, olha só. Descongelamento, né? Durante o descongelamento, o que que acontece? Qual é o ideal do descongelamento? A gente fazer o descongelamento dentro da geladeira, que é o que a gente chama de descongelamento lento, ou rápido, tá? Nunca aquele meio termo. Qual é o meio termo? O que geralmente as pessoas fazem? Bota dentro da pia, bota de noite, para amanhã tá bom. Botar de manhã para de noite tá bom. Bota lá dentro da pia, ainda bota água dentro e deixa lá descongelar. É erradíssimo, né? Lembra que a temperatura ambiente é um fator importantíssimo para o crescimento microbiano. E se você botar água, você só piora a situação porque você está levando micro-organismos também. Então, descongelamento lento, que é na geladeira, sem água, o que que acontece? Vai acontecer a reabsorção, vamos dizer assim, daquele líquido que está sendo descongelado. Então, o frango está sendo descongelado e toda aquela água que está sendo formada ali, o próprio tecido começa a reabsorver partes. E isso é bom a nível nutricional. Mas está errado. A água é veículo de contaminação e você só está aumentando a atividade de água e ela está transmitindo calor mais rápido também, né? Ela conduz calor. Então, ela está tirando a temperatura fria a partir da temperatura alta. E isso faz com que a temperatura aumente muito rápido ali no alimento. E se você aumenta muito a temperatura, você favorece o crescimento dos mesófilos. Então, o correto é você fazer dentro da geladeira ou diretamente no fogo. Não, não inibe não. Vinagre, ele só inibe o crescimento de alguns fungos, de alguns bactérias não. Lembra que existem micro-organismos esporulantes, certo? Gente, temperatura é um fator importantíssimo. Lembra lá. A gente precisa ou sai do muito frio e vai para o muito quente, ou sai do muito quente e vai para o muito frio. Nunca mediano. É a mesma coisa de você produzir, por exemplo, mesma coisa de você produzir, por exemplo, a comida está muito quente e você esperar ela esfriar na temperatura ambiente. Está fazendo muita coisa. Você só está favorecendo o crescimento de micro-organismos mesofílicos. Né? Isso que eu ia perguntar, Pro, porque normalmente quando as pessoas fazem o feijão para guardar, esperam esfriar para colocar no congelador, não é isso? Mas é errado. Você tem que tirar ela quente e botar no congelador. É do muito quente para muito frio. Ah, entendi. Você não pode dar esse espaço. Porque se você deixar ali caindo a temperatura, Camila, perceba que vai saindo de 100 graus para 90, para 80. Aí vai ter quem vai favorecer o crescimento, que você está favorecendo o crescimento de quem? Termófilos. Termófilos que não morreram durante o cozimento vão começar a crescer. Aí depois vai para 70, depois vai para 50, depois vai para 40. Aí quem vai começar a se desenvolver? Micro-organismos mesófilos do ambiente que está ali. Entende? Aí você já guarda o produto contaminado. E é por isso que às vezes você perde muito rápido. Às vezes o produto estraga dentro da geladeira, ou quando você faz ou na segunda ou na terceira cozimento, ele já está com alguma característica de alteração. O correto é você tirou da temperatura de 100 graus, da temperatura que for, e coloca na temperatura baixa. Porque você está quando você pega da temperatura alta, você bota na baixa, você está inibindo o crescimento daquelas bactérias que iriam crescer na temperatura ambiente ou temperatura alta. Entende? Uma coisa que acontece com o descongelamento. Temperatura mesofílica é a temperatura de crescimento de patógenos. Lembre que nós temos milhares deles no nosso corpo. Por quê? Porque nós temos uma temperatura de 37 graus, 38 graus, né? 37, 36. 36 graus é a temperatura ambiente. Por isso que nós somos os maiores veículos de contaminações microbianas. Viu?
Então, durante esse descongelamento lento, você ajuda na reabsorção, esse líquido reabsorve, é reabsorvido pelo tecido, e aí alguns nutrientes são mantidos, você não perde tanto, né? No caso aí de sais, proteínas. Então, nesse lado, o descongelamento lento é bom. O descongelamento lento também é bom em termos de morte microbiana. Por mais que o congelamento não seja um método para matar micro-organismo, como eu falei anteriormente, mas pode acontecer a morte de uma célula, caso essa célula tenha sido congelada e caso tenha ocorrido a quebra dos cristais, e aí isso faz com que ocorra a perfuração dessa célula, tá? Então, quando você faz esse descongelamento lento, caso isso tenha acontecido, ou seja, caso uma célula tenha sido congelada, durante o descongelamento, quando está acontecendo a quebra desses cristais, essa célula vai morrer. Então, isso geralmente acontece no congelamento lento. Então, é visto que ele também ajuda a diminuir aí a carga microbiana, caso aconteça o congelamento de alguma célula, tá? No entanto, é recomendado especificamente, o descongelamento rápido. Por quê? Porque quando você faz o lento, por mais que ele mate micro-organismos, esse lento está descongelando aqueles cristais que está alterando o tecido. Então, o alimento tende a ficar com aquela cara de murcho, exudando, molengo, né? Então, quando você faz o rápido, você evita esse tipo de alteração sensorial, tá? Então, o rápido, ele é eficiente nessa questão de sensorial. Uma coisa que também é importante é a gente não ficar oscilando a temperatura do alimento. Então, congelei, tiro e consumo. Né? Eu não posso ficar congela e descongela. Você, na verdade, está favorecendo ali a ativação de algumas enzimas e também está favorecendo o crescimento de alguns micro-organismos. Então, quando você congelou e descongelou, beleza, tem micro-organismos ali, se tiver, mas aí eu vou processar. Só que aí, no caso, eu não usei toda, eu vou congelar novamente. Dependendo da forma como eu armazenei, cresceu micro-organismo, então eu estou congelando micro-organismos. Ou já tinha micro-organismo e pelo descongelamento eu só ativei eles, e aí agora eu vou congelar de novo. Então eu estou fazendo com que aqueles micro-organismos fiquem mais resistentes ao processo de cozimento quando for usar aquele produto. Deu para entender isso? Agora sim, Pro, quando faz o cozimento deles, como é que fica? Ele continua? É isso que eu quero entender. Não, é isso que você precisa entender. Se você descongela o alimento, você tem dois problemas. Você pode ter dois problemas. Um, que é o ambiente que você está descongelando pode contaminar aquele alimento. E dois, que aquele alimento que você congelou, ele poderia já ter micro-organismos. Aí você congelou os micro-organismos, ok? Aí quando você descongela, aqueles micro-organismos que você congelou vão ser ativados. Eles não morrem, eles ficam lá paralisados, eles não estão mortos. Aí você ativa. Aí você submete ao cozimento, beleza. Aí esses micro-organismos podem morrer no cozimento, ok. Você consumiu o alimento, beleza, você matou aqueles micro-organismos e você consumiu o alimento. Só que se você pega esse alimento, descongelou ele todo, ativou os que estavam ali, e durante o descongelamento esse alimento foi contaminado, uma parte você vai cozinhar, e aí durante esse processo de cozimento pode-se matar esses micro-organismos contaminantes, como não pode, como aquela parte do alimento que você descongelou e não usou, você congela. Só que aí você já está congelando com os micro-organismos que foram contaminados, que contaminou o alimento durante o descongelamento. Deu para entender? Então, quando a gente faz esses descongelamentos contínuos, das duas, uma, você ativa micro-organismos que possivelmente estavam ali, ou você favorece a contaminação durante o descongelamento.
E aí você não vai, como você não vai usar, você volta para o congelamento. Então você está congelando mais ainda a célula. Tanto das que já estavam, como das novas. Aí quando você vai processar, às vezes esse processo de cozimento não é suficiente para matar esses micro-organismos que foram obtidos pelo armazenamento do descongelamento. Ou também não é suficiente para matar aqueles micro-organismos que você congelou inicialmente, porque você já fez isso várias vezes, então você favoreceu uma resistência a esses micro-organismos. Deu para entender isso? Então, o problema de você congelar e descongelar é que você fica oscilando. E a gente tem que lembrar que o micro-organismo ele se adapta muito fácil. Então, vamos supor que você tem uma carne, você vai lá, lavou, e aí você embalou e vai congelar essa carne. Só que nessa carne você já tinha algumas células microbianas ali, certo? Contaminantes, tá? Não é micro-organismo natural. Contaminantes que veio da água, que veio da embalagem, que veio da manipulação, enfim, do ambiente, né, da cozinha suja, enfim, você vai lá e guarda essa carne. Você está congelando micro-organismos naturais e micro-organismos contaminantes. Aí você vai lá, pega essa carne e você descongela o pedaço inteiro. Mas aí você lembra, não vou usar toda. Vou tirar um pedaço, vou processar e o outro eu vou guardar. Aí você descongelou a peça inteira. Durante esse descongelamento da peça inteira, vamos supor que você deixou dentro da geladeira, a geladeira estava suja, ou dentro ou em cima do negócio. Não importa. O que importa é que já tinha micro-organismos contaminantes, você deixou ele descongelando, que também vai favorecer o crescimento de micro-organismos contaminantes, dependendo da condição higiênico-sanitária do ambiente. Aí você dividiu, uma parte você processa, outra parte você guarda. A que você guarda, você já guarda com os micro-organismos que já tinham sido descongelados e com os micro-organismos que você favoreceu o crescimento no armazenamento. Aqueles que você descongelou, você já deu uma certa, vamos dizer assim, eles já, na verdade, começaram a entender que eles precisam se adaptar a uma nova situação. Então, se aqueles micro-organismos iniciais contaminantes são produtores de esporos, agora eles vão produzir mais esporos, porque ele sabe que ele vai estar numa condição desfavorável para ele. Então, ele vai guardar o material genético dele, porque quando você descongelar, ele vai começar a querer germinar. Então, ele vai estar um pouco mais resistente. Então, se ele está resistente, quando você vai submeter ao calor, ele já não resiste, ele já não é destruído no calor. Porque você já oscilou tanto que ele vai criando mecanismos de resistência o tempo inteiro, por conta dessa oscilação de temperatura. Deu para entender? Isso acontece tanto com os deteriorantes como com os patógenos, e principalmente com os patógenos que são contaminantes. Deu para entender isso, Camila? Então a questão é, descongelei, eu tenho que usar. Porque se eu congelar de novo, eu vou estar congelando célula bacteriana. E aí, às vezes, essas células microbianas, elas vão estar mais resistentes ao meu processo de cozimento. Então, por mais que eu tenha micro-organismos contaminantes naquela minha carne, que eu congelei, às vezes o processo de cozimento vai ser suficiente para matar, porque ainda está em célula vegetativa. Célula vegetativa consegue ser destruída em temperaturas abaixo de 100 graus. Então, eu consigo. Agora, se eu fico congelo e descongelo, eu faço com que esse micro-organismo comece a produzir mecanismos de defesa muito mais fortes, mais resistentes. Ou seja, se eu fico no descongelo e congelo, eu faço com que ele comece agora a produzir esporos. Então, quando eu for processar, o processo lá de cozimento não vai conseguir matar mais ele. Matou enquanto ele era célula vegetativa, mas agora eu já dei resistência a ele. É que nem um antibiótico. Se você ficar tomando antibiótico mais de 6 dias ou mais de 7 dias, não resolve. Você só está dando resistência às suas bactérias, né? Tem gente que toma antibiótico por dor de tudo, né? E aí o que acontece? Aquela substância chega no seu corpo, não resolve mais, não mata mais aquele micro-organismo. Ah, é o mesmo micro-organismo? É o mesmo micro-organismo. Mas por que agora ele está resistente? Porque você já colocou tanta substância para ele, que agora ele já consegue se adaptar àquela condição e agora ele vai produzir mecanismo de defesa para aquela substância. Aí por isso que tem gente que tem que usar um outro antibiótico mais forte, né? Porque
já expôs demais aquele organismo a uma situação que ele já consegue se adaptar. Por isso que a questão de aquecer o matou tudo, não necessariamente. Isso depende de tanta coisa para matar tudo. Depende da contaminação, depende da manipulação do alimento, depende dessas técnicas, se você fica dando resistência ou não, depende de várias questões. É a mesma coisa de você pegar um alimento que está cozido, né, o feijão. Aqueci o feijão, mas aí eu botei um pouquinho de água, tem gente que bota um pouquinho de água, né, para dar mais um caldo. A água não é tratada, né, não é de boa procedência. Depois que essa água aí aquece, mas não ferve, não chega nem a 100 graus, só deixa na temperatura sensorialmente aceitável e consome. Aí guarda o feijão. No outro dia, a mesma coisa. Aí aquela temperatura que você usou já não vai servir para nada. Aí você às vezes já tem um processo, se você for uma pessoa que tem um sistema imunológico baixo, idade, tem algum tipo de patologia já, né, crônica, você vai ficar mais suscetível à infecção. Às vezes você tem infecção e você nem sabe que tem uma infecção, porque nosso organismo às vezes já está bem adaptado àquele micro-organismo. Mas a longo prazo aquilo ali pode trazer consequências grandes, porque às vezes aquele micro-organismo vai começar a produzir uma série de toxinas que vão ficar armazenadas no nosso corpo, ou vai só estar favorecendo o crescimento dessas bactérias patógenas, e aí essas bactérias patógenas vão gerar questões de constipação, dores de cabeça, gases, mas a gente sempre leva na maremância como uma coisa normal, e não é. Entendeu, Camila? Amém, meu povo.